Queridos irmãs, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria, grande prazer estar mais uma vez juntos com os queridos e hoje estamos iniciando o nosso 6º episódio da série de estudos sobre oração, né? Graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça, tem nos dado disposição, entendimento e para que pudéssemos estar trazendo esse assunto aos queridos irmãos, ajudando aos queridos a estarem melhorando o seu desempenho na oração, principalmente os que têm mais dificuldade, os novos convertidos, os que irmãos estão chegando na fé agora, né? Então isso é muito importante. E para quem já está acostumado a orar há bastante tempo já, né? Está revendo algumas coisinhas e acrescentando algum conhecimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra mulher que é muito bem estimada e quista na nossa fé, que é Esther, né? A rainha Esther. Nós não vamos nos aprofundar porque nós vamos focar tão somente na oração. Esther, irmãos, ela era uma mulher judia e houve um momento em que um rei Assuero estava à procura de uma esposa. E foi dito que fosse preparado as mais belas mulheres para que ele pudesse escolher. E uma delas era Esther. Ocorre que Israel, num dado momento, tinha suas dificuldades, tinha suas lutas e corria um certo perigo, porque um dos grandes homens que compunham, né, o governo de Assuero odiava muito Israel e intentava fazer com que o rei editasse uma lei para que Israel fosse destruída. Então o que acontece? A gente sabe, mas que no meio político, o meio político é um meio muito sujo. Existem bons políticos, que são raros, são poucos, quase não se encontra, né? E a sua maioria se faz valer pela sua influência no meio político, para que alcance alguns favores, alguns benefícios em cima disso, né? Nós sabemos muito bem como isso funciona nos dias atuais. Então, irmãos, houve um certo momento em que, apesar de já Esther ter sido escolhida como rainha, havia o costume na época de que só poderia adentrar a presença do rei quando fosse anunciado e que o rei estendesse o seu cetro em direção à pessoa. O cetro, irmãos, vamos para quem não estudou, não tem muito conhecimento, para os irmãos entenderem o que é um cetro, é como se pegasse essas bengalas que a gente tem hoje, que geralmente os irmãos de idade costumam usar, como se fosse um bastão. E na ponta dele tivesse alguma espécie de rubi, uma pedra de diamante, né, ou alguma coisa de valor que simbolize a autoridade e o poder do rei. Evidentemente, não é toda a monarquia que faz uso disso. Mas, naquele momento, o rei Assuero fazia uso desse objeto e era assim que era feito. Se alguém ousasse entrar na presença do rei sem ser anunciado, ou sem que o rei estendesse o cetro na direção dessa pessoa, essa pessoa corria sério risco de ser morta. E Esther, sabendo, irmãos, dessa intenção de Ramã
em perseguir e acabar destruindo Israel, ela chegou a Mordecai, seu pai, e se não me falha a memória, acho que pai adotivo, se não estou enganado, lá no capítulo 4, no versículo 16, versículo 15 ao 17, diz assim, ó, vamos lá, só para a gente estar inteirado do contexto. Vamos lá. Versículo 14. Vamos lá. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? São as palavras de Mardoqueu para Esther. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Então nós vemos aqui uma decisão de Esther em como proceder para que Israel fosse poupada. Era um desafio muito grande, irmãos. E a única pessoa naquele momento que poderia interceder dentro do governo em favor de Israel era Esther. Esther era a rainha, era a única. E ao que podemos saber, Assuero não sabia da nacionalidade de Esther. Evidentemente, havia algum motivo para que ele não soubesse. Já que ela, sabendo que dentro do governo de Assuero existia uma forte resistência contra os judeus, ela evidentemente deve ter decidido não pronunciar para que não causasse nenhum dano ao seu povo. Então nós vemos aqui, irmãos, uma situação bem complicada, muito difícil, que apesar de ser rainha, ela sabia melhor do que ninguém de que ela não poderia entrar diante do rei sem ser anunciada. Ao contrário do pensamento ocidental nos dias de hoje, que é aquele que por ser parente, esposa, filho, irmão, ou pai, ou mãe, ter aquela, é parente e tem fácil acesso ao presidente, ao rei, ou à rainha, ou seja qual for o país, tem conforme o seu governante, né? Esther não entendia dessa forma, até porque era o costume da época. E quando ela fez parte daquele harém para ser escolhida uma das esposas, ou, melhor dizendo, para ser escolhida como a esposa do rei, ela sabia muito bem como uma mulher deveria se portar junto do rei. Existia todo um protocolo, existia todo um costume, todo um hábito de um homem que era estrangeiro. E é prudente que, quando nós entramos dentro de outro país, ou nós estamos entrando em um ambiente do qual nós somos estranhos, é prudente procurar saber, irmãos, qual é o costume do lugar, né? Qual é a maneira de proceder junto dessas pessoas. Então, irmãos, não é simplesmente, eu vou lá, eu vou entrar, eu vou falar, porque comigo é assim, escreveu, não leu?
analfabeto. Os irmãos pensaram outra coisa. Também. Mas, irmãos, veja bem. Nós, como servos de Deus, nós precisamos agir com prudência. E independentemente, né, do nosso nível de conhecimento, quando nós vamos entrar na casa de alguém, isso para falar de pessoas do mesmo nível social e econômico que a gente, é prudente, de forma respeitosa, entrar com reverência. Entrar, esperar que alguém ofereça um lugar para você sentar. É prudente esperar alguém me perguntar se você quer tomar uma água, se você quer tomar um café. Tudo isso vai fazer parte da educação do local onde você está entrando. Jamais a gente chega na casa de alguém, mesmo sendo convidado, vai chegando e abrindo a geladeira, fala, deixa eu abrir aqui a geladeira, deixa eu procurar o que tem de bom aqui para mim comer. Deixa eu aqui beber, o que tem de bom aqui? Oh, não tem uma Coca-Cola aqui não? Não. Oh, não tem um... Não, não é dessa forma. Principalmente, quando nós estamos falando de entrar na presença de uma autoridade. Não é verdade? Quando a gente vai entrar no consultório médico, existe uma reverência, existe uma postura. Quando a gente vai entrar diante de um tribunal, os irmãos que já tiveram alguma causa na justiça, frequentemente a mais vista e usual é o tribunal trabalhista, né? Quem já pleiteou alguma causa trabalhista sabe como é. Você entra acompanhado do advogado, do outro lado da mesa tem um advogado da empresa, o representante da empresa, e na ponta da mesa está o juiz e está lá o escrivão. Então, existe todo um protocolo para que se entre dentro de uma sala onde a autoridade máxima é o juiz. Ninguém vai vestido com roupa decotada, transparente, curta, vai com a camisa, né, de gola aberta, de bermuda, de chinelo de dedo, né, de bermuda, de calção. Não vai se apresentar dessa forma. Mas o nosso povo, infelizmente, ele é um povo que reza e que aplaude a irreverência. E o que é a pessoa irreverente? As pessoas que são irreverentes são aplaudidas porque normalmente são tidas como pessoas engraçadas. Uma pessoa irreverente, o povo aplaude e dá risada. Só que você está aplaudindo, você está aclamando uma pessoa irreverente. O que é irreverente? É uma pessoa que não respeita nada e nem ninguém. Tudo para ela é motivo de piada, é motivo de chacota, é motivo de crítica. E eu não estou falando aqui de crítica construtiva, não. Que a crítica, quando ela é construtiva, ela vem municiada com o desejo de que a pessoa que está sendo alvo dessa crítica, ela cresça, ela melhore, ela progrida. Ao contrário da crítica destrutiva, que ela só vem para te humilhar, ela só vem para te denegrir e fazer cada vez mais com que você desça e perca credibilidade. Que uma vez que uma pessoa que não tem credibilidade, ela não tem uma posição de respeito, ninguém vai parar para ouvir ela. De maneira nenhuma, ela nunca vai ser levada a sério, por um motivo ou por outro. Então, a atitude de Esther, ela precisa ser copiada, em primeiro lugar, com relação à sua reverência. O respeito que ela tinha pelo seu marido. Era marido dela. Ela pode falar a hora que ela bem entendesse, do jeito que ela quisesse. Mas ela sabia o seu lugar. E eu não estou aqui querendo levantar bandeira de machismo e nem feminismo, que isso não vem ao caso, não é assunto para isso e é irrelevante. Machismo e feminismo nunca serviu para coisa nenhuma. Ao contrário, só trouxe problemas e continua trazendo problemas entre os casais, entre as famílias até hoje. Né? Isso nunca serviu para coisa nenhuma. Então vamos lá. A atitude de Esther, ela precisa ser muito bem pontuada,
e exaltada, porque mesmo Assuero sendo seu marido, ela não usou de liberdade. Ela sabia a representatividade do seu marido. E ainda mais se tivesse com outros governantes, representantes de outros governos próximos. Porque a mulher anterior de Assuero, dançou. Porque ousou agir de qualquer forma. Né? Então Esther sabia se posicionar. Sabia. E o que ela fez? Como uma mulher de Deus, foi orar. Só que ela não foi fazer isso sozinha. Porque estava em jogo, irmãos. Estava em jogo a vida e a liberdade do seu povo. E ela, como uma representante dentro do governo do seu povo, do seu país, ela falou, olha, avisa lá Mardoqueu, avisa todo o povo para que jejuem, orem, não comam e nem bebam durante 3 dias. Porque eu e as minhas moças, quando o texto fala eu e as minhas moças, ela está se referindo a outras mulheres que prestavam serviço a ela dentro do palácio. Então ela também exercia poder de influência junto de outras mulheres dentro do palácio. Olha só que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Coisa boa é quando a gente tem influência direta no comportamento das pessoas que estão ao nosso derredor. Principalmente quando a gente tem posição de autoridade dentro do nosso trabalho, onde a gente trabalha, estuda e por aí afora, e essas pessoas fazem parte dos nossos planos. Elas são inseridas nisso. Então, queridos, ali estava em jogo a liberdade de Israel. A vida de Israel. Porque do outro lado, o oponente, ele também tinha grande influência sobre seu marido. Então, o negócio era muito difícil, muito complicado. E aí apelaram para a mão da oração e do jejum. E aí é que eu quero dizer algo importante para você. Quando nós temos algum desafio grande, irmãos, na nossa vida, seja ela material, como era o caso de Esther aqui nesse texto, ou até espiritual, e que envolve muito mais do que uma bênção, muito mais do que uma vitória, uma alegria, envolve o futuro de alguém, a vida de alguém, a sequência de uma vida ou não de alguém. Nós nos municiamos, queridos, e nos posicionamos de maneira diferente. Eu quero fazer um parênteses lá com o livro de Judas, quando o arcanjo Miguel estava disputando o corpo de Moisés com Satanás. A postura com que o arcanjo Miguel se colocou é algo impressionante e algo a ser copiado. Porque quando você está lidando com uma autoridade que é muito acima da sua, você precisa saber se posicionar, você precisa saber falar com essa autoridade. Percebe? A reverência, mesmo diante de um adversário, esse adversário ele precisa ser respeitado. Aí alguém pode falar, pastor, agora você falou besteira, né, pastor? Vou respeitar o diabo. O diabo é isso, o diabo é aquilo, lá, 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 lá. Não, irmãos. Cuidado. Olha o exemplo do arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Você sabe quem é Arcanjo Miguel? Arcanjo Miguel era, se não era um dos principais anjos do céu. Ele estava diante do adversário,
que também esteve na mesma posição que ele antes de ser destituído da glória. Então, Miguel se prestou ao respeito com Satanás e, sabendo que a sua autoridade diante dele era igual, eu preciso que os irmãos entendam bem o que eu estou colocando, então a autoridade dele não serviria para nada, porque ela estava num pé de igualdade. Você já viu um soldado batendo continência para o outro? Você já viu um sargento batendo continência para o outro? Um cabo para o outro? Não. Um soldado ele só presta continência para alguém que está uma ou mais patentes acima da dele. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, é necessário respeito, reverência com as autoridades. E mesmo sendo Satanás um anjo caído, ele ainda gozava de posição de autoridade. Não mais entre os anjos do céu, evidentemente, mas sim diante daqueles que caíram junto com ele. Então você viu, a Bíblia ela não dá nenhuma margem de que a Esther foi tirar satisfação com Ramã. Não, de maneira nenhuma. Ela até poderia, porque era rainha. Ué, qual o problema? Abaixo do rei? É ela. Mas Esther usou de prudência. Então, ela fez uma convocação ao povo de Israel para que orassem e meditassem com ela em jejum, para que Deus movesse o coração do rei em favor dela e de seu povo. E depois nós vamos ver ao longo do texto, dos capítulos do livro de Esther, a consequência disso tudo. Israel conseguiu a vitória. Esther foi atendida no seu pedido. Tanto que o rei falou, o que você quer, rainha? Fala aí. Até metade do meu reino eu te dou. Ô glória, ô benção. Não é verdade? Mas por quê? Usou da ferramenta certa. Usou de um posicionamento certo. Não agiu com impulso. Não foi no emocional. Não foi na força do braço. Não foi porque era marido dela, porque ela era esposa, e como tal ela tinha direito de falar, não, não. Ferramenta errada, postura errada, resultado errado. Então, irmãos, quando nós temos um desafio muito grande, em que nós vamos lidar com pessoas que são muito acima de nós, quer ver? Eu vou dizer uma coisa para você. Até mesmo na igreja, seria prudente. Muita gente não faz isso. Para falar com o seu pastor, para falar com alguma autoridade dentro da igreja, ou que compõem aquele ministério, aquela obra, e você vai tratar de um assunto importante, é prudente orar. E filho fala, Senhor, eu estou indo lá falar com o teu servo, é homem de Deus, mulher de Deus, me ajuda a falar bem, me ajuda a me fazer ser entendido, para que o teu servo e a tua serva compreendam o que eu vou dizer. Não é verdade? Então, irmãos, até mesmo quando nós temos coisas a tratar no mundo, a gente deve orar antes, irmão. Principalmente quem está ou já passou uma questão jurídica, seja trabalhista, seja criminal, seja civil, seja lá qual for. É prudente orar antes, entregar a causa diante do Senhor, para que Ele dê a estratégia, dê o entendimento, o discernimento, e para que a vitória seja alcançada. Porque a vitória, irmão, é nossa, será nossa. Mas é importante deixar bem claro de que a glória é toda do Senhor. Toda do Senhor. Tá bom? Eu espero que esse episódio, esse vídeo, tenha te ajudado a discernir bem, a compreender a necessidade de oração, de um preparo, de jejuar. Quando o desafio é grande, é bom lançar mão dessas ferramentas, porque ao final
a vitória é garantida, irmãos. Quando Deus está na frente do negócio, não tem como dar errado. Como disse um certo amigo uma vez, quando a causa é sustentada pelo Senhor, o Senhor sustenta a causa. E causa que é sustentada pelas mãos do Senhor é causa ganha. Amém? Que Deus abençoe você. Espero que isso tenha trazido edificação, entendimento para você e que o nome do Senhor continue sendo glorificado na sua vida. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus. Deus abençoe sua vida.